Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Gratidão por vocês estarem aqui, por curtirem e compartilharem. Bom, hoje vamos tratar a revolta cristalizada. O que temos a dizer sobre ela? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. A revolta cristalizada é talvez a mais perigosa e ao mesmo tempo mais fascinante de todas. Ela não é apenas uma emoção passageira, é uma reação a uma situação específica, é uma revolta que se solidificou, que se tornou parte da identidade do indivíduo. Diferente das outras revoltas, aqui a raiva não é apenas resposta a um evento, é personagem, narrativa e máscara. A pessoa não apenas sente revolta, ela é a revolta. Essa cristalização acontece quando a raiva e a indignação permanecem sem processamento, sem elaboração, e encontram um solo fértil na repetição mental, na ruminação constante, no corpo tenso e nas relações que reforçam o ciclo do ressentimento. A origem desta revolta está no acúmulo. Pode começar como revolta justa, emocional, existencial ou herdada, mas sem resolução vai se sedimentando. Cada ferida não processada adiciona uma camada. Cada traição não elaborada ou injustiça não resolvida reforça o cristal. Aos poucos, o indivíduo passa a enxergar o mundo e a si mesmo através do filtro da revolta, tornando-se prisioneiro de sua própria indignação. Até mesmo momentos de alegria são permeados pelo medo de injustiça, pela suspeita de traição ou pela antecipação de frustração. A função da revolta cristalizada é, paradoxalmente, proteção e limitação ao mesmo tempo. Protege o indivíduo de novas decepções, criando uma armadura emocional que dificulta que feridas antigas sejam reabertas. Serve como justificativa para comportamentos defensivos, agressivos ou de autoproteção excessiva. Porém, o risco é enorme. A pessoa fica presa em um ciclo rígido, incapaz de se conectar plenamente com os outros, de viver experiências novas ou de transformar a raiva em algo produtivo. O corpo carrega tensão crônica, a mente rumina, as relações se deterioram e a identidade se estreita ao redor da revolta. Ela deixa de ser uma força mobilizadora e se torna prisão, limitando a vida a um conjunto de motivos para odiar ou razões para não confiar. A saída dessa revolta exige coragem e delicadeza. Não se trata de eliminar a revolta, mas de desencristalizá-la. O processo começa com consciência. Reconhecer que a raiva, por mais legítima que seja, não precisa mais dominar a vida. Técnicas terapêuticas que externalizam a revolta, por exemplo, escrita, visualização, roleplay, diálogo interno ou trabalho somático, permitem que a pessoa observe a raiva como parte da experiência e não como identidade. O corpo precisa ser envolvido, movimentos, respiração, exercício de grounding, tudo para que a energia represada seja liberada de forma segura. Outra dimensão essencial é a resignificação. A pessoa precisa integrar a história que originou a revolta, aprender com ela, transformar dor em compreensão
e escolher conscientemente novas respostas. Isso não é apagar a memória ou fingir que nada aconteceu, mas reconstruir a narrativa. A revolta deixa de ser um personagem principal e passa a ser um aliado, fonte de alerta, energia criativa e coragem, sem escravizar. Quando a revolta cristalizada é atravessada, há um renascimento de vitalidade. O paciente redescobre que pode sentir raiva sem se perder, que pode se proteger sem se endurecer, que pode agir com firmeza sem se transformar em vítima ou algoz permanente. A revolta, finalmente, cumpre sua função original: indicar injustiças, motivar ação e preservar integridade, mas sem sequestrar o resto da vida. É a passagem da prisão para a oficina, o local onde a raiva se transforma em força consciente, em consciência e, eventualmente, em sabedoria. Questionamentos. O gelo da dor, quando a revolta vira armadura. O que em mim ficou congelado no instante em que fui ferido? Qual emoção não pode se mover e por isso se tornou couraça? Quando comecei a confundir força com insensibilidade? O que perdi ao me proteger tanto? Se a revolta tivesse uma força física, ela seria pedra, gelo ou ferro? O tempo parado, a alma presa no mesmo dia. Quantas vezes revivo a mesma cena, como se o passado ainda estivesse acontecendo? O que me impede de admitir que o tempo seguiu, mesmo que eu não tenha seguido com ele? Em que momento a mágoa virou o meu ponto de referência? Que tipo de vida se constrói em torno de um ressentimento? O que em mim teme se curar? Porque isso significaria perder a justificativa do sofrimento. O espectro do controle. O medo da mudança disfarçado de coerência. Quanto da minha rigidez é lealdade à dor? E quanto é medo da liberdade? Eu luto por justiça ou apenas por manter viva a ferida que me define? Que ganhos emocionais encontro em continuar revoltado? A quem eu ainda preciso provar que fui injustiçado? O que aconteceria se eu simplesmente soltasse o controle e deixasse a vida fluir? A fenda na armadura. Quando o gelo começa a ceder. Há momentos em que o coração quer descongelar, mas o orgulho não deixa. Posso olhar para a dor sem querer puni-la ou justificá-la? Que gesto simples, um pedido de perdão, uma lágrima, um toque, quebraria o feitiço da rigidez. Quando comecei a perceber que o sofrimento não me torna mais profundo, apenas mais pesado. E se o perdão for menos sobre o outro e mais sobre me libertar do congelamento interno? O derretimento, a alquimia da revolta em compaixão. O que nasce quando a couraça se dissolve? Posso amar o que fui, mesmo que aquele eu, entre aspas, tenha escolhido endurecer?
O que a revolta cristalizada estava tentando me ensinar? E agora posso finalmente compreender? Como é viver quando a força vem da flexibilidade e não da defesa? O que muda quando percebo que a água que flui já foi o gelo que doeu? Pessoal, esse é o questionamento da revolta cristalizada. É uma face da revolta, é uma face profunda também para a gente refletir. E a gente está agora embarcando, podemos dizer assim, né? Nossa próxima revolta a discutir, a refletir, será sobre a revolta silenciosa. No final, uma observação, no final dessas revoltas, dessas faces da revolta, iremos discutir em seguida sobre os fatos históricos, combinado? Vai ser bem interessante, então continue assistindo, continue acompanhando as faces da revolta, que só tem a agregar para todos nós. Até breve, então. Até lá. Tchau, tchau.